Cada pessoa tem um caminho a seguir. Mas ter parceiros nessa caminhada faz toda a diferença. OC Sobreviver é um programa multidisciplinar que oferece cuidado integral e abrangente às pacientes com câncer de mama. A ideia é assisti-las com informações e apoio necessários às demandas que surgem, direta e indiretamente, após o diagnóstico de câncer. Assim, OC Sobreviver vai muito além da doença e do tratamento, gerando e difundindo conhecimento sobre diversos assuntos para as pacientes e familiares a partir de suas próprias escolhas. Esse projeto piloto acontece nas unidades da Oncoclínicas de Belo Horizonte e Salvador. Em breve, também em Porto Alegre e Rio de Janeiro. Meu nome é Clarissa Matias, eu sou oncologista clínica do NOB, Grupo Oncoclínicas, e sou atual presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. E é um prazer muito grande estar com vocês agora no 8º Congresso do TJCC, Todos Juntos contra o Câncer, para apresentar o nosso programa chamado OC Sobreviver. E é um prazer muito grande estar aqui juntamente com a doutora Luciana Landeiro, que é oncologista clínica também do NOB Oncoclínicas, com o doutor Rafael Brandt, que é oncologista clínico do Oncocentro, Grupo Oncoclínicas em Belo Horizonte, com a Flávia Sorice, que é psicóloga e também faz parte do programa OC Sobreviver, só ressaltando que Luciana e Rafael são coordenadores do programa a nível nacional, e com a doutora Indiara Frota, que é médica integrativa do NOB, Grupo Oncoclínicas. Então, sem mais delongas, eu gostaria de convidar a Luciana Landeiro para ela proferir uma introdução sobre o que é esse programa, que é tão caro para o nosso coração. Olá a todos. Então, nos próximos 10 minutos, eu vou conversar com vocês sobre o nosso programa, o programa do Grupo Oncoclínicas em Survivorship, que é o programa OC Sobreviver. É uma alegria estar aqui mais uma vez no TJCC e esse ano falando sobre esse programa que foi pensado por várias cabeças e vem sendo desenvolvido a várias mãos. Bom, quando a gente fala em survivorship, a gente não tem um termo traduzido para o português, então a gente acaba utilizando o termo survivorship, muito até porque o termo sobrevivente ao câncer está atrelado, está associado em muitas situações a um termo, uma conotação mais pesada. Então, é importante a gente entender que o indivíduo ele é considerado um sobrevivente ao câncer desde o momento do diagnóstico desse câncer até o fim de sua vida. Existem sobreviventes que vivem com câncer, né, aqueles pacientes que têm doença metastática, aqueles que passaram por uma trajetória de um diagnóstico, de um tratamento e agora estão livres da doença. Então, esse termo ele visa alcançar uma população de indivíduos com histórico de câncer e não fornecer um rótulo que pode ou não ressoar nos indivíduos. E dentro dessa linha, então, dentro desse entendimento do que é um sobrevivente ao câncer, nós idealizamos o programa OC Sobreviver, que foi pensado e o nome veio através de um concurso que a gente fez dentro do grupo, e justamente o nome traz em si essa ideia de que o nosso foco é sobre a vida, né? É sobre viver apesar do câncer ou após um diagnóstico do câncer. Então, o survivorship ele abrange toda a jornada do paciente diagnosticado com câncer. Então, na fase pré-diagnóstico, em que o paciente está fazendo exames de investigação ou de rastreamento, ainda a gente não considera a fase de survivorship, mas a partir do momento inicial do diagnóstico e do tratamento inicial, esse paciente já é entendido como um sobrevivente ao câncer. Então, essa fase do survivorship, ela inicia junto ao diagnóstico, ela perpassa a fase mais intensa do tratamento e a gente tem muito um olhar sobre os efeitos tardios e de longo prazo relacionados a esse tratamento mais intenso e acompanha também toda a fase do segmento desse indivíduo quando ele também
necessita de cuidados paliativos ou entra no momento final de sua fase de vida. É importante lembrar que as necessidades variam entre os indivíduos, assim como as necessidades variam para cada indivíduo ao longo do contínuo. Então, algo que é importante para um indivíduo diagnosticado com câncer na fase inicial, pós-diagnóstico, talvez já não faça mais tanto sentido para ele nessa fase de efeitos tardios e de longo prazo. Então, a gente precisa, de fato, acompanhar esse indivíduo durante todo o seu contínuo após o diagnóstico. E por que o cuidado com sobreviventes é importante? A gente tem dois principais motivos para isso. Há uma população crescente de pacientes sobreviventes ao câncer. Então, eu trago aqui à esquerda esse gráfico que mostra uma estimativa de que em 2040 a gente tenha mais de 26 milhões de indivíduos sobreviventes ao câncer. E, obviamente, essa população crescente, ela precisa de uma otimização do seu cuidado, né? Então, o acompanhamento adequado dessa população pode detectar problemas que podem ser prevenidos, curados ou controlados. E a gente sabe também que essa população que passa por um diagnóstico de câncer, muitas vezes ela deseja a realização de exames de uma forma até muitas vezes excessiva. Ao mesmo tempo, em alguns contextos, a falta ou a escassez de recursos de um acompanhamento a longo prazo, né, para detectar esses efeitos tardios de longo prazo, também são um outro problema. Então, um acompanhamento ao longo de todo o contínuo pode detectar tanto o excesso de exames, de um acompanhamento excessivo, de fato, quanto um acompanhamento insuficiente para essa população. Bom, e quais são as 4 principais áreas de atuação do nosso programa e de todo o programa, na verdade, de survivorship? A gente baseou a elaboração do nosso programa de acordo com guidelines da ASCO. Então, o foco é a avaliação de recorrência de novos tumores primários nessa população de pacientes, a verificação e o acompanhamento em relação a hábitos de vida modificáveis desses indivíduos. Efeitos tardios e de longo prazo também temos como um foco muito importante do programa para tentar identificar eventos que podem ser, como foi mencionado, paliados ou curados. E aí, Flávia vai falar um pouco mais na apresentação dela em relação à participação da equipe multidisciplinar e de outras especialidades, tanto na detecção quanto no tratamento e acompanhamento desses efeitos tardios e de longo prazo. E uma área muito importante de atuação do programa é a coordenação do cuidado, seja através da relação entre médico, oncologista e outros médicos, outros especialistas que acompanham esse indivíduo, seja na coordenação e colocar o paciente, o indivíduo, como o centro, como protagonista, na verdade, desse cuidado, né? Então, é através dessa coordenação do cuidado que a gente consegue otimizar isso. Bom, quais são os objetivos do programa Você Sobreviver? Eu trouxe aqui um dos pilares do Grupo Oncoclínicas, que, na verdade, é a frase "o paciente é o centro de tudo". Então, a gente trouxe esse conceito do Grupo Oncoclínicas para dentro do nosso programa, Você Sobreviver. O paciente é o centro de tudo. Então, a gente tem os tratamentos, os profissionais, os serviços complementares como parte desse cuidado integral para o indivíduo, mas ele é o protagonista e é quem vai direcionar quais são as necessidades que ele, em específico, vai precisar, ele, ela, enfim. Além disso, nosso objetivo também é fornecer educação continuada para pacientes, provedores e público, assim como o desenvolvimento futuro de pesquisas clínicas impactantes nessa área de survivorship. Em relação à educação continuada, a gente teve alguns eventos no ano passado voltado para a equipe multidisciplinar e, de fato, poder fornecer informação de qualidade dentro desse contexto de survivorship. Assim como também temos um olhar voltado para educação continuada para os pacientes, né? Então, a gente vem fazendo lives ao longo de 2021, foram diversas até o momento, com temas diversos abordando o retorno ao trabalho após o câncer de mama, papel das ONGs na linha do cuidado em oncologia, alterações neurológicas, então diversos temas que permeiam o nosso dia a dia dentro do programa Você Sobreviver. Bom, como conclusão, eu deixo, na verdade, uma janela para o Dr. Rafael Brant, um grande parceiro, poder dar continuidade
e mostrar um pouco para vocês em relação a essa coordenação do cuidado, que é um pilar muito importante do programa Você Sobreviver, através da elaboração do plano de cuidados. Agradeço a todos a atenção. Excelente, Luciana, muito obrigada. E agora nós gostaríamos de convidar o Dr. Rafael Brancher, que juntamente com a Luciana coordena a parte médica desse programa a nível nacional. E Rafael é uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande e ele vai falar um pouquinho sobre qual é o seu papel, né, dentro do programa Você Sobreviver. Olá. Obrigado, Clarissa. Obrigado, Luciana. Obrigado a todos da organização do TJCC. É um prazer e uma honra estar aqui novamente com vocês. Meu nome é Rafael Brandt Costa, sou oncologista clínico do Grupo Oncoclínicas, na Oncocentro, no Hospital Felício Rossi, em Belo Horizonte, coordenador do programa Você Sobreviver. E vou trazer para vocês nos próximos 10 minutos uma parte muito importante de um programa de survivorship, que é o plano de cuidados, o papel do plano de cuidados. Esse slide já foi apresentado, mas ele é muito importante para dimensionar o tamanho do desafio que nós temos pela frente. 60% dos adultos com sobrevida a longo prazo, vivendo 5 anos ou mais após um diagnóstico do câncer, destes 70% acima dos 60 anos, e o mais importante, 1/3 desses pacientes vão apresentar sintomas persistentes, similares àqueles apresentados durante o tratamento, sendo fadiga, dor, depressão e alterações do sono os mais comuns. Como apresentado aqui pela doutora Luciana, esses são os 4 pilares de um programa em survivorship e a minha apresentação terá o foco na coordenação do cuidado, seja entre profissionais ou entre pacientes e profissionais. E a coordenação do cuidado nada mais é do que navegação de informação, ou seja, eu identificar a informação que é importante para o meu paciente e poder entregar essa informação, seja para um outro colega da equipe assistencial, seja um médico ou da equipe multidisciplinar, e também trazer informações ao próprio paciente para que ele possa tomar as melhores decisões também sobre o seu cuidado. Aqui em 2005, a gente já vê essa publicação do Institute of Medicine com o apoio da ASCO, que foi From Cancer Patient to Cancer Survivor, Lost in Transition. Esse título eu acho muito que ele é muito importante, ele traduz muito bem como que é a jornada do sobrevivente do câncer, que é perdido na transição. Pois o survivorship é uma fase que é negligenciada na trajetória do tratamento do câncer, tanto pacientes quanto profissionais, eles focam mais naquela fase mais intensiva do tratamento, com o objetivo de muitas vezes de cura do câncer, o que é absolutamente compreensível, mas existem poucas diretrizes sobre cuidado durante o segmento, existe uma falta de educação médica continuada e treinamento dos profissionais e uma falta de coordenação entre oncologistas e outros especialistas, como nós vamos ver aqui mais para frente. E é compreensível ver como que isso é difícil, né? E como que isso é um desafio quando a gente vê esse esquema aqui, que a gente vê, como a gente chama como a teia do sobrevivente, né? A gente vê como vários aspectos que muitas vezes a gente pode achar que não estão relacionados, né? Como que eles estão interligados entre si de uma maneira mais direta ou menos direta. Mas a gente vê que vários aspectos da vida desse paciente após um diagnóstico, durante um tratamento de câncer e após o tratamento de câncer, como que várias variáveis ali podem ter um papel maior ou menor no segmento desse paciente, como que eles vão impactar tanto a atuação do profissional em saúde quanto também do próprio paciente. E aqui, para ilustrar a primeira fase da informação, de como é importante entregar essa informação de qualidade, esse dado aqui é um dado do Dr. Matteo Lambertini, numa meta-análise publicada na JCO do ano passado, que ele mostra, eu peço a atenção de vocês, na parte inferior direita aqui da imagem, onde ele mostra um gráfico de sobrevida global das pacientes que ficaram grávidas após um diagnóstico de câncer e das pacientes que não engravidaram após um diagnóstico de câncer, como a sobrevida dessas pacientes é exatamente a mesma, mostrando que a gravidez não teve nenhum impacto na sobrevida dessas pacientes após um diagnóstico de câncer.
Mas mesmo assim, com esses dados consistentes na literatura, a gente vê que na França apenas 2% das pacientes são informadas sobre fertilidade antes do tratamento. No Brasil, 34% tem conhecimento que o tratamento oncológico pode afetar a fertilidade, 22% sabe de opções de preservação de fertilidade. Na Itália, 46% dos oncologistas acreditam que a gravidez é prejudicial após o câncer de mama e 49% acreditam que aumenta os níveis de estrogênio durante a gravidez pode estimular células malignas e dormentes. No BCY3, que é um consenso entre especialistas no tratamento de câncer de mamas em mulheres jovens, 30% concordam ou são neutros na suposição que a gravidez acarreta risco após o câncer de mama. E no México, apenas 25% dos oncologistas acreditam que a gravidez é segura durante o câncer de mama. Isso ilustra como que é importante a gente divulgar informações de qualidade sobre o tratamento e o acompanhamento dos nossos pacientes após um diagnóstico de câncer. Nessa tabela aqui, eu trago diversos efeitos colaterais a longo prazo de agentes comuns na nossa prática clínica, de agentes quimioterápicos comuns na nossa prática clínica, e eu chamo a atenção de vocês aqui nas partes em negrito. A gente vê com o uso da doxorubicina, a disfunção cardíaca é um efeito comum e muito bem conhecido pelos oncologistas. A gente vê que 95% identificam esse efeito colateral, mas apenas 55% dos médicos da atenção primária sabem desse efeito colateral. Um outro efeito importante é a neuropatia periférica, que é bem prevalente nos pacientes que usam paclitaxel e oxaliplatina, e esse efeito é bem reconhecido pelos oncologistas, 97%, mas apenas 27% e 22%, respectivamente, dos médicos da atenção primária identificam esse efeito em pacientes que usaram essas drogas. E aqui eu trago atenção para vocês na parte mais central aqui da figura, para os efeitos causados pela ciclofosfamida, que é a menopausa precoce e neoplasias secundárias, que mesmo entre oncologistas eu considero ter uma identificação baixa. A gente vê que para menopausa precoce, 71% apenas dos oncologistas identificam esse como um possível efeito colateral da ciclofosfamida e 62% dos oncologistas identificam neoplasias secundárias como um efeito do uso dessa droga e, como de se esperar, nos médicos da atenção primária, a identificação é ainda menor, com 15% e 17%. Aqui, falando mais do cuidado do paciente após um diagnóstico do câncer, a gente vê como que essa população é uma população vulnerável. Nestes 3 gráficos aqui, a gente vê na figura A como que o paciente que é sobrevivente do câncer ele tem uma incidência maior de qualquer comorbidade em comparação a uma população que nunca teve câncer. Aqui no gráfico do centro B, a gente vê que esses pacientes também sobreviventes ao câncer, eles têm uma maior chance de desenvolver novas comorbidades, aqui 2 ou mais novas comorbidades, eles têm maior chance de desenvolver essas comorbidades ao longo da vida que pacientes que nunca tiveram câncer. E aqui, o fato de, na figura letra C, aqui na parte mais da direita da figura, a gente vê que o fato exclusivo de ser um sobrevivente do câncer já aumenta a chance desses pacientes terem 2 ou mais comorbidades ao longo da vida em comparação a uma população que nunca teve câncer. Então, isso aqui chama a nossa atenção de como é importante esses pacientes terem um cuidado abrangente após o seu diagnóstico. E aqui, nessa tabela, a gente vê como que esse cuidado ele não é oferecido para os nossos pacientes. Aqui a gente vê uma lista grande à esquerda aqui da figura, como de várias comorbidades importantes, cardíacas, pulmonares, diabetes, dislipidemias, e como aqui a gente vê na parte da direita aqui, mostrando que o fato de ser sobrevivente ao câncer, ele traz, ele faz com que esses pacientes sobreviventes ao câncer, eles tenham uma atenção a essas comorbidades inadequadas e inferiores àqueles pacientes que não tiveram câncer. Como é importante a gente trazer a nossa atenção para esse tipo de cuidado. E aqui a gente vê também nessa tabela como o fato de ser um sobrevivente, ou seja, de ter tido um diagnóstico de câncer, como que isso é um fator independente para se ter uma atenção à sua saúde complementar, ou à sua saúde além do diagnóstico e tratamento do câncer, como isso é um preditor para uma atenção à saúde inferior, ou seja, esses pacientes têm até quase 20% de chance de ter uma atenção à sua saúde inferior a daqueles pacientes que não tiveram câncer,
e a gente vê que uma das melhores medidas para a gente diminuir esse risco é esse paciente ser acompanhado tanto pelo oncologista quanto pelo médico da atenção primária. Aqui a gente vê esse estudo, ele acompanhou apenas médicos da atenção primária e oncologistas, mas eu tenho certeza que se a gente colocasse aqui a equipe multidisciplinar como um todo, a gente reduziria ainda mais esse risco. E aqui eu trago para vocês como nós desenhamos o nosso plano de cuidados no programa Você Sobreviver. A gente tem uma consulta abrangente dos nossos pacientes, a gente tem um cuidado de distanciar essa consulta um pouco da fase mais intensa do tratamento. Então, esses pacientes são elegíveis a entrar no programa no mínimo 3 meses após a fase mais intensa do seu tratamento, justamente para que eles consigam ter já um outro foco e conseguir focar em outras coisas e outras demandas que possam vir durante o seu cuidado. A gente vê aqui no primeiro item que a gente já dá uma certa organização para esse paciente, porque a gente já deixa para ele o nome do seu oncologista que o acompanhou, o cirurgião que o acompanhou, o radio-oncologista, se for o caso, que o acompanhou. O programa, a princípio, está voltado só para os nossos pacientes com câncer de mama, então a gente dá um detalhamento do diagnóstico oncológico dessa paciente, qual foi o tipo desse tumor de mama, quais são as características, e aí a gente delineia o tratamento dessa paciente, o tratamento local, cirurgia, radioterapia e os agentes oncológicos que essa paciente usou, seja quimioterápico, seja drogas-alvo, seja hormonoterapia, a data de início, a data do término, qual tipo de tratamento sistêmico foi empregado, se neoadjuvante, se adjuvante. A gente delineia também qual o tratamento atual dessa paciente, o planejamento futuro de tratamento dessa paciente. A gente faz uma grande entrevista aqui sobre sintomas persistentes e efeitos colaterais, sobre cardio-oncologia, se essa paciente fez uso de uma medicação potencialmente cardiotóxica, se ela tem patologias cardíacas prévias, se ela fez um acompanhamento cardiológico adequado. A gente tem uma atenção com a oncogenética também, muito importante, fala sobre a história familiar de outros tumores, se essa paciente teve uma avaliação com o geneticista e se houve alguma mutação reconhecida, alguns dispositivos de longa permanência, se esse paciente tem algum desses dispositivos, eles necessitam de cuidados. A gente checa também as vacinas desses pacientes, né, que é outra coisa muito importante, se esse paciente está em dia com seu cartão de vacinação, sobre patologias prévias que esse paciente vai necessitar de cuidado também. Sobre estilo de vida, a gente pergunta sobre controle da dieta, atividade física, tabagismo, etilismo e outros aspectos muito importantes aqui que são mais negligenciados, a sexualidade, sobre barreiras que possam existir, dificuldades sobre a sexualidade, também sobre a fertilidade, se há um desejo de ter filhos após o tratamento do câncer, se essa paciente está em idade fértil, se não está, a condição psicossocial dessa paciente também e algumas dificuldades que essa paciente possa ter na reinserção no mercado de trabalho. Então, isso tudo é abordado durante a nossa consulta. Se essa paciente precisa de algum tipo de reabilitação ou não, e rastreios para prevenção, como na população geral, com uso de colonoscopia, mamografia, colpocitologia oncótica, prostopenia, osteoporose, a tomografia de tórax naqueles pacientes que ainda são tabagistas. E a partir de todas essas informações, a gente vai delinear o nosso plano de cuidados, tanto para compartilhar com a própria paciente, quanto com a nossa equipe interna do nosso serviço e com os demais médicos e profissionais que, porventura, forem atender essa paciente, para que eles tenham uma ideia de quais situações põem essa paciente mais em risco e quais são os cuidados especiais que devem ser tomados para essa paciente, para que ela tenha a melhor atenção à sua saúde possível. E, com isso, eu agradeço, muito obrigado e estou à disposição de vocês para qualquer dúvida. Muito bom, Rafa. Bom, agora nós vamos ouvir a exposição de Flávia Sorício, Flávia psicóloga, coordenadora da equipe multidisciplinar da Oncoclínicas em Minas Gerais, e ela vai falar sobre o papel da equipe multidisciplinar em um programa de survivorship. Bem-vinda, Flávia. Olá, obrigada, doutora Clarissa, pela apresentação. Obrigada a todo o time aí dessa organização do Congresso, Todos Juntos contra o Câncer.
Eu quero agradecer também, né, a participação, né, em estar compondo essa mesa com esse tema que é tão, como disse a doutora Clarissa, tão caro para nós. E num mês, né, que torna ainda mais especial a gente estar trazendo e falando sobre o nosso projeto, sobre o nosso programa OC Sobreviver, que é o mês que a gente completa um ano que a gente implementou, né, a gente está fazendo aniversário de um ano da implementação desse programa dentro do Grupo Oncoclínicas. Eu vou falar um pouquinho sobre o papel da equipe multidisciplinar em um programa de survivorship oncológico, dando um pouquinho aí continuidade ao que o Dr. Rafael acabou de falar, né? Dentro desse plano de cuidados, a gente vê a participação de todo esse time de especialistas aí. Aqui eu mostro um pouquinho para vocês do nosso papel. Então, a equipe multidisciplinar, ela entra aí com grupos de apoio mais educacionais mesmo, com esse incentivo a um estilo de vida mais saudável, né? Um incentivo a hábitos de vidas mais saudáveis ao paciente, trabalhando questões alimentares, atividade física, cessação do tabaco, redução da ingesta de bebida alcoólica. A gente entra também com esse time de especialistas, né? Como o Dr. Rafael disse aí na apresentação. Então, o nosso paciente, né? Ele vem através de um encaminhamento do oncologista. Então, ele chega, passa por essa consulta aí com o médico do OC Sobreviver, e aí passa por essa consulta, né? Ampla, super abrangente, onde aborda temas muito além aí da questão oncológica, como vocês puderam ver, e a partir disso, o médico ele identifica as demandas desse paciente e realiza os encaminhamentos, né? Então, como o Dr. Rafael disse, surgem muitas demandas para a questão da sexualidade, oncogenética, cardiologia, nutrição e psicologia, porque muitas vezes a gente vai ter que trabalhar mudanças nos hábitos mesmo de vida do paciente, necessárias aí no processo do cuidado, e essa mudança de hábitos não é algo tão simples, né? Então, muitas vezes a gente vai precisar desse apoio, desse time de especialistas, e também na oferta, né, de cuidados complementares, que é a oferta de um espaço mesmo voltado para uma oferta de cuidados para esse bem-estar geral aí do paciente, aonde entram atividades como acupuntura, a medicina integrativa, né, com acupuntura, yoga, meditação, entre outras atividades. Então, como vocês podem ver, né, a gente tem esse time de especialistas onde eles se complementam nesse cuidado ao paciente e com esse olhar, né, de um cuidado integrado com foco na qualidade de vida e no bem-estar geral do paciente. Então, a gente pode mostrar mesmo, né, que o papel da equipe multidisciplinar, ele entra muito nessa construção de pontes, nesse fortalecimento dos vínculos, da confiança na relação profissional de saúde, paciente, em tentar realmente diminuir os desafios dessa caminhada. Então, se há um abismo ali, a gente vai construir uma ponte para facilitar essa passagem, esse trânsito aí para o paciente, auxiliar nas mudanças que são necessárias e que muitas vezes, como eu disse, não são tão fáceis, né? Mudanças de hábitos de vida, eu falo que é uma das tarefas mais difíceis, né? Então, o paciente precisa ter a consciência de que aquilo é importante para ele, não adianta só as pessoas falarem que ele precisa mudar. Então, esse auxílio, estar do lado, mostrar que ele não está sozinho nessa caminhada. E nada disso teria como acontecer se não fosse através, que eu até falo que é a ferramenta mais importante dessa relação aí profissional de saúde-paciente, que é através da arte da comunicação. Então, o que eu quero mostrar, né, da importância da comunicação nessa relação, nesse nosso papel junto aí com o paciente dentro do programa, é que a gente enxerga, né, eu como psicóloga,
a gente vê que 2 momentos geradores de muita angústia para o paciente nessa jornada oncológica é no momento do recebimento do diagnóstico e no momento, né, da notícia, o seu tratamento acabou, pode seguir o seu caminho. Então, muitas vezes, para a gente, isso é até algo diferente. Como assim, né? No momento que eu acabei o tratamento, é uma notícia que gera angústia? Sim, gera muita angústia, porque é um outro desconhecido, né? São 2 momentos onde ele se depara com um caminho desconhecido que ele vai ter que seguir a partir dali, né? Então, nesse momento, né, onde ele recebe a notícia de seguir o seu caminho, que seu tratamento acabou, vem uma mistura de emoções. Eu já recebi várias vezes em consultório, né, dentro aqui da Oncocentro mesmo, pacientes que passaram de uma forma muito tranquila todo o seu processo de tratamento, mas no momento que o tratamento finalizou e que ele recebeu essa notícia, ele se encheu de angústia, de medo, de insegurança, um sentimento de desproteção mesmo. Então, é preciso que a gente atue, né, nesse cuidado de uma forma para além da informação, realmente dando segurança. É um caminho novo, é um caminho desconhecido, mas que eu vou tentar, através da comunicação, tentando clarear esse caminho, tornar esse desconhecido algo mais familiar para esse paciente, o que vai ajudá-lo a seguir essa caminhada de uma forma mais tranquila, com menos ansiedade. E aí é um pouquinho disso, né? Essa comunicação clara entre os profissionais de saúde e pacientes vão trazer essa suavidade, vão aumentar essa relação de confiança entre as partes, né? E esse processo vai dar uma segurança maior para o paciente e reduzir ansiedades desnecessárias nessa caminhada, nesse momento aí. E aí essa figura aqui, eu gosto muito de mostrar essa imagem, que ela nos fala muito disso, né? Que é esse estar ao lado do paciente de uma forma empática mesmo, né? Eu estou do lado do profissional de saúde, ele está do lado do paciente, e estar ao lado dele dessa forma empática é realmente transpor, né? Ir para o lado dele, tentar enxergar a partir do ponto de vista desse paciente, né? E não a partir do meu ponto de vista. Porque ali são dois olhares diferentes. A partir do momento que eu consigo estar do lado dele e pelo menos tento enxergar do ponto de vista dele, né, eu vou conseguir ajudá-lo mais. E eu não vou conseguir fazer isso se eu não ter esse tempo, né, de ter essa escuta ativa, né? Eu falo que são esses 3 pontos, né, para eu conseguir. Eu preciso ter disponibilidade, ter uma escuta interessada, sem julgamentos, ter tempo para tentar entender todas as linguagens verbais e não verbais apresentadas pelo paciente que está ali na minha frente, entender todas as suas particularidades, para eu saber, né, como que vai ser essa comunicação. Cada paciente que bate ali na porta do meu consultório é único, então não tem uma fórmula de bolo, né, para esse atendimento. Então essa escuta ativa, ela precisa estar muito apurada. Através da empatia, que é isso que eu acabei de falar, e da compaixão, que eu chamo a compaixão de uma empatia empoderada mesmo, né, que é esse tentar enxergar da posição, do ponto de vista do paciente, entender, então, as angústias que ele está trazendo ali na fala dele e engajar, né, nesse desejo de tentar aliviar essas angústias. E eu falo muito que esse grupo, né, que construiu esse projeto do OC Sobreviver, ele trabalhou muito em cima desse sentimento, dessa compaixão, né? Nós enxergamos, igual o doutor Rafael, a doutora Luciana colocaram muito bem, né? A gente enxergou que era um público, né, que precisava, que tinha uma demanda, e muito negligenciado. A gente conseguiu enxergar do ponto de vista dele
e nos engajamos na construção aí desse programa, igual eu disse no início, que hoje faz 1 ano e que nos motiva a estar caminhando através dos feedbacks e de como a gente tem visto que a gente tem conseguido ajudar o nosso paciente. E aqui fica só um alerta, né? Porque quando a gente fala da ferramenta, né, da comunicação, ela é uma ferramenta extremamente necessária, mas ela também tem os seus perigos, então a gente tem que se atentar, porque uma comunicação ruidosa, né, ela pode trazer respostas que são inadequadas. Né? E o que seria essa comunicação ruidosa? Muitas vezes a gente vê profissionais que às vezes ele não conseguiu, né, olhar desse ponto de vista aí do próprio paciente, então ele tem os medos, ele tem as próprias angústias dele que se misturam ali no atendimento a esse paciente, e aí ele vai passar essa informação para o paciente com uma linguagem muito técnica, às vezes com informações incompletas, porque ele não quer ou não está preparado para dar a resposta que o paciente às vezes vai trazer após uma informação mais elaborada, em locais inadequados, com interrupções constantes. Então, essa comunicação ruidosa, ela é de extrema, a gente precisa estar muito atento, porque ela pode ser muito perigosa e a gente pode estar liberando um paciente do nosso consultório pior do que ele entrou, se a gente não se atentar para isso. E aí, finalizando, eu gosto muito dessa analogia, né, de Simpson, que fala da comunicação com relação aos tumores, né? Ele fala que a comunicação, assim como os tumores, ela pode ser benigna ou maligna. E uma comunicação ruim com o paciente pode metastatizar-se para toda a família. E o agente terapêutico ideal, né, o mais poderoso, é a verdade, ou seja, uma comunicação completa. Mas a gente precisa estar muito atento a isso, porque não é só jogar a verdade, né? Antes da gente comunicar a verdade e passar tudo para o paciente, a gente precisa conhecer esse paciente a fundo nas suas particularidades, para a gente saber qual a dosagem ótima mesmo, para que essa comunicação ela seja positiva, benéfica e reduza as ansiedades do paciente, e eu acho que é muito isso que a gente tem trazido. E eu finalizo, né, com essa frase de Jung aí, que é uma frase extremamente empática e que traz, né, que retrata um pouco do que eu quis trazer para você e um pouco do que o programa Ao Ser Sobreviver quer levar para os nossos pacientes. Obrigada, pessoal. Excelente, Flávia, muito obrigada. Eu acho que é muito isso, né? A gente saber tocar cada alma, e esse programa com certeza toca todas as almas. E agora nós gostaríamos de convidar a doutora Indiara Frota. Indiara é uma querida, né, uma pessoa que eu admiro bastante, e ela vai falar sobre o papel da oncologia integrativa em programas de survivorship. Indiara? Olá, é um prazer estar aqui falando sobre esse projeto que fala tanto de cuidado humanizado, e eu vou falar um pouco sobre o papel da oncologia integrativa em programas de survivorship. E eu queria começar com essa pergunta: afinal de contas, o que é medicina integrativa? Eu acho que muita gente já ouviu falar em terapias complementares, talvez associe medicina integrativa a práticas holísticas, a energia, alinhamento de chakras. E, na verdade, eu quis trazer esse conceito, porque eu acho que ele traz alguns dos pilares essenciais da medicina integrativa. Então, a medicina integrativa ela está pautada, primeiro, na relação entre o paciente e o profissional de saúde, e aí vem 3 pilares que eu acho essenciais. O foco na pessoa de forma integral. Depois disso, a gente tem um segundo pilar, que seria a base científica. Então, a possibilidade da gente ter evidência científica sobre o uso de alguma terapêutica ou uso de alguma técnica. E, além disso, um terceiro pilar, onde a gente vai estar usando todas essas abordagens com embasamento científico, que podem ser tanto abordagens convencionais, mas também abordagens complementares, como a Flávia falou, acupuntura, meditação, com
também uma visão integral para as práticas do estilo de vida e também a transdisciplinaridade. Então, os conhecimentos, eles são não só médicos, mas de uma equipe multi e passam por diversos conceitos. E esses conceitos, desde os anos 2000, eles têm sido utilizados dentro da oncologia pelo Instituto Nacional do Câncer americano. Isso porque, quando a gente faz uma revisão na literatura, a gente percebe que grande parte dos pacientes com diagnóstico de câncer, eles já faziam uso de alguma terapia integrativa complementar. Em centros de referências nos Estados Unidos, essa porcentagem chega a quase 83%. Um estudo no MD Anderson mostrou que 70% dos pacientes que faziam uso de alguma terapia integrativa, eles acabavam não referindo ao médico. Muitas vezes porque não tinha um questionamento ativo pelo profissional de saúde, e isso tem um impacto importante, porque o uso de terapias complementares pode trazer efeitos colaterais, assim como efeitos benéficos, e pode também ter alguma dificuldade junto com o tratamento oncológico convencional. Por que, né, esse interesse por terapias integrativas complementares? Um deles é o desejo de aumentar a chance de cura, também amenizar os efeitos colaterais do tratamento, e eu acho bem importante esse, que é a questão da autonomia. Quando a gente tem um diagnóstico de uma doença tão complexa, muitas vezes a nossa autonomia ela fica terceirizada. E isso, para muitos pacientes, isso é muito importante, né? Recobrar essa autonomia do cuidado. E, além disso, a gente tem, né, o desejo por ficar melhor, por se sentir melhor, por viver melhor, que é inerente à nossa humanidade. Então, a oncologia integrativa, ela tem um papel essencial desde o diagnóstico. Então, é desde o diagnóstico do câncer, durante o tratamento e também na fase que a gente vai chamar aqui pós-câncer. Porque o câncer, assim como outras doenças, ele não traz só um sofrimento físico. Mas, além desse sofrimento físico, a gente está falando de um sofrimento espiritual, mental, que deve ser abarcado quando a gente pensa em um tratamento completo ou em um cuidado integral. E aí a gente deixa de falar do câncer e a gente começa a falar sobre a pessoa. O cuidado, ele volta a ser centrado na pessoa. E uma consulta de oncologia integrativa, ela tenta abarcar diversos fatores. Eu gostei desse diagrama, que também é do pessoal do MD Anderson, que eu acho bem complexo quando a gente olha, porque parece uma confusão de fatores, né? Talvez nós somos complexos assim. Mas uma consulta integrativa, uma avaliação integrativa integral, vai sim avaliar questão física, qual o tratamento que essa pessoa está utilizando, quais são os seus efeitos colaterais, fez cirurgia, fez radiação, quais os medicamentos que usa. Isso tudo vai ser essencial, mas a gente também vai olhar para outras questões que já foram também ditas aqui. Qual o contexto social, qual foi o impacto para a pessoa no trabalho, no seu grupo de suporte, qual é o estilo de vida dessa pessoa, o que ela faz no seu dia a dia, como ela dorme, o que ela come, quais são as suas crenças espirituais, essa pessoa tem um propósito de vida, o que é valor para essa pessoa, ela está ansiosa, como é que está esse processo. E isso visando muito o melhor desfecho clínico. E eu acho que o mais importante é a gente descobrir o que realmente é importante. Não importante para nós como profissionais de saúde, mas o que é importante para aquele indivíduo naquele momento. Então, tem paciente que o mais importante vai ser a dor neuropática, que é a alteração neurológica, distal, depois de uma quimioterapia, depois de um tratamento, e aquilo vai ser a queixa, a demanda dele naquela avaliação ou nas próximas. Para outro, vai ser o medo da recidiva. Alguns vão ter uma culpa existencial, um sofrimento existencial pelo diagnóstico. Será que eu fiz algo que me levou a isso? E aí,
isso é o que a gente procura na avaliação. Encontrar o que é importante para a pessoa. E aí, a partir disso, eu acho que a gente começa a definir qual o melhor plano de cuidado. Porque o melhor plano de cuidado ele está centrado, sim, em bases científicas, teóricas, de prevenção e promoção de saúde, mas ele está centrado no que faz sentido para a pessoa, no que tem valor. Então, se a gente está falando de mudança de hábitos de vida, o que é que tem valor para você? Por que você nunca fez atividade física? O que é que falta? Vamos conversar sobre isso? Nossa, você gosta de medicina chinesa? Já tentou acupuntura? E eu acho que aí a gente começa a traçar o melhor plano de cuidado. Então, esse plano de cuidado ele pode envolver, sim, o uso de práticas complementares, como práticas mente-corpo, que já foram ditas aqui, terapias energéticas, medicinas tradicionais, como a chinesa e a acupuntura, com evidências científicas imensa para controle de diversos sintomas. Pode também levar em consideração o uso de vitaminas, suplementos ou mesmo a manipulação corporal, sempre com o enfoque de tentar usar as práticas com melhor evidência científica possível, para a gente não causar danos na nossa conduta. E aí, outro ponto importante que eu acho que permeia a nossa narrativa aqui é a educação em saúde. Eu brinco que cada vez mais as pessoas são mais educadas, principalmente sobre estilo de vida, né? Todo mundo sabe um pouco sobre atividade física, sobre nutrição, mas eu acho que o nosso papel, muitas vezes, como profissional de saúde, de uma visão integral e humana, é tentar ouvir, desmistificar e conduzir da melhor forma possível o que o paciente traz de informação, porque todo mundo sabe algo, né? Já diria Paulo Freire. E a comunicação, então, ela é sempre centrada no indivíduo, no que ele está trazendo de demanda, de queixas. E o outro foco que eu acho essencial também é esse foco no estilo de vida. É entender a importância hoje que a gente sabe da atividade física para a redução de mortalidade, de morbidade, mesmo impacto na qualidade de vida, assim também com a nutrição, e aí entra também toda a equipe multidisciplinar. Se essa pessoa ainda fuma, por que fuma, já pensou em parar, qual é a qualidade de sono dessa pessoa, perguntar ativamente sobre espiritualidade, essa pessoa e a espiritualidade para além de religião, se essa pessoa tem alguma religião, como é que ela vê a questão da saúde, do adoecimento, se essa religião, às vezes a religião, ela ajuda muito a um suporte importante, outras vezes traz alguns estigmas. E outro fato também é os relacionamentos, qual é a rede de suporte dessa pessoa. Isso impacta grandemente na nossa saúde, bem-estar e no nosso grau de felicidade. E que, além disso, principalmente quando a gente fala de doenças que podem se estender durante muito tempo, mas independente, inclusive, do contexto de adoecimento, eu acho que um papel importante da oncologia integrativa é trazer a dimensão do autocuidado. A gente é muito acostumado a terceirizar o nosso cuidado. Então, eu vou no médico, ele me prescreve isso, eu vou na nutricionista, ela faz uma dieta que eu sigo durante um tempo. E trazer a dimensão do autocuidado, talvez trazer a dimensão da autocompaixão, a entender que o processo de saúde e doença ele é dinâmico, mas esse autocuidado ele tem que ser permanente. E eu gosto muito dessa roda da saúde da Universidade de Duke, porque ela, para mim, ela integra muito um pouco esse conceito, né? Então, fora dessa roda, ali bem na margem, a gente tem essas intervenções de terceiros na nossa saúde, que é a abordagem ou convencional de remédios, de tratamentos, ou abordagens complementares, então a meditação, a acupuntura, a quiropraxia, Tai Chi Chuan, mas no centro da saúde, a gente tem a atenção plena, que é o indivíduo ele se tornar presente no seu cuidado, presente detentor do seu processo. E isso envolve, sim, a gente falar sobre as dimensões da conexão da mente e do corpo, sobre a possibilidade do movimento nessa vida,
como é essa nutrição, né? Tudo isso é inerente, né, da gente, como é a nossa qualidade de nutrição, de movimento, como está a nossa qualidade de desenvolvimento pessoal e profissional, nosso propósito, nossos valores, qual é o ambiente que a gente está, qual é a qualidade desse ambiente e a qualidade das nossas relações e da nossa comunicação com o outro, e sim, o que é espiritualidade para a gente. Acho que a partir daí a gente consegue traçar um plano de cuidado mais integral entre a equipe e o oncologista, o médico integrativo, a equipe multi, mais focado no indivíduo. E, por fim, eu queria trazer essa frase. Recentemente eu terminei de ler o livro A Morte de Ivan Illich, de Tolstói, e é uma história muito interessante, uma novela, e ele fala exatamente desse sofrimento de ter uma doença e não se olhar para o contexto do sofrimento. Então, a preocupação é sempre sobre qual seria esse tal diagnóstico e o que fazer de forma apenas biológica, e muitas vezes a gente não se dá conta de perguntar para o outro, né? Qual é a origem do seu sofrimento mais profundo? E ele passa todo o tempo tentando que alguém o escute, como a Flavia falou, empaticamente, compassivamente. E aí, em um dos textos, o personagem fala: o que eu quero? Parar de sofrer, viver. E eu acho que é isso, esse é o nosso papel muitas vezes, é perguntar para o outro: o que você quer? Como eu posso te ajudar? Estar presente para escutar compassivamente e ajudar no processo. Muito obrigada. Muito bom, Indiara. Muito bom ter esse olhar, né? Que é um olhar realmente complementar, né? Eu acho que a coisa mais bonita desse programa é essa multidisciplinaridade. Muito obrigada. Eu gostaria de agradecer a cada um dos palestrantes. As palestras foram excelentes. Agradecer muito ao TJCC por essa oportunidade. É muito, muito, muito bom poder debater essa questão do sobreviver após o câncer, né? Então, eu gostaria de começar perguntando ao Dr. Rafael, já que esse programa já está em prática, né? Tanto em Minas Gerais como na Bahia. Como é que tem sido a aceitação por parte das pacientes e dos pacientes, Rafael? A aceitação tem sido muito boa. A gente tem recebido feedbacks bem positivos. As pacientes têm gostado bastante da abordagem. Realmente, elas passam realmente a informação para a gente. Olha, realmente eu não tinha ninguém para falar desse assunto X ou Y. Vocês trouxeram essa oportunidade. Tem vindo sugestões também. Nós fizemos alguns eventos em paralelo, inclusive com o NOB, de promoção de saúde, com a participação, foi um evento assim, mais íntimo, com poucas pacientes, sempre 1, 2 profissionais, e as dúvidas e os debates que geraram foram muito assim, desafiadores e importantes também na trajetória desses pacientes, né? A gente via pacientes ali que com 5, 6, 7 anos de diagnóstico, com uma dúvida que a gente percebia que aquela coisa estava ali na cabeça daquela paciente, ela só estava esperando uma oportunidade para ela poder externar aquilo ali, e muitas vezes eram coisas que a gente tinha que resolver mesmo, e de dar um prosseguimento, de dar um encaminhamento, a gente mesmo internamente resolver, mas muitas vezes era só um compartilhamento ali de experiências, né? Eu também passei por isso, eu também vivi isso, ou uma chance de falar assim, quando eu estava assim, eu sentia assim, o assado, e o objetivo era só compartilhar ali aquele sentimento. Eu acho que tem sido muito positivo. A Flávia também depois pode falar um pouquinho mais aí dos feedbacks que a gente tem recebido, de alguma coisa específica ali que ela teve mais contato, que chamou mais atenção dela, mas realmente a aceitação está sendo muito positiva e está sendo muito boa.
Flávia, você gostaria de complementar? Sim, sim. Vou complementar. Igual a gente teve esse programa, mas não só no programa Mais Saúde, né, que foi um grupo que a gente fez com essas pacientes, mas também após as consultas do médico, a gente sempre passa um formulário para avaliar aí a percepção da paciente com relação ao programa, com relação ao atendimento. E os feedbacks que a gente recebe são muito voltados assim, a um agradecimento por elas estarem sendo vistas nesta fase, nesse momento da vida delas. Teve feedback de uma paciente que trouxe que não existe um outro lugar que cuide delas de uma forma tão personalizada. Então, esse sentimento de além do esperado, né? É um cuidado além do que elas esperam, né? E o quanto que isso é importante nesse momento de vida delas, né? É aquilo que eu até falei um pouquinho, né, na palestra, saber que eu estou sendo escutada, né? Eu tenho uma pessoa ali que está me escutando, que está de mão dada comigo e está caminhando junto comigo. Então, isso é extremamente importante nesse momento e nessa fase de vida dessas pacientes. E Jara, e a percepção aqui em Salvador, né? Onde nós também já começamos o programa. Eu acho que a percepção é muito semelhante aqui, né? Principalmente dessa escuta acolhedora, da percepção dessa empatia. E foi muito legal, acho que um dos processos que a gente viveu de grupo, que a gente fez um grupo com a participação de diferentes pacientes e a equipe multi, e o feedback foi maravilhoso. O feedback de se sentir acolhida nessa fase da doença, de se sentir participante também. Eu acho que o compartilhamento, né, às vezes das experiências, das dúvidas, dos questionamentos, só isso traz muito conforto, não só a informação, mas essa sensação de que o paciente não está esquecido, que está sendo visto. Então, tem sido muito gratificante. Eu acho que para a gente, enquanto profissional, a gente fica muito feliz, mas também os feedbacks têm sido maravilhosos nesse sentido, dos pacientes se sentirem acolhidos, vistos e cuidados. Acho que o Lu pode também trazer mais aí um pouco sobre isso. Ana, um dos grandes receios, né, do oncologista, tanto no início do programa de cuidados continuados ou cuidados paliativos, como agora quando nós estávamos discutindo esse programa, é que ele vai perder o paciente. Então, eu gostaria que você conversasse um pouquinho sobre essa complementariedade, né, que na verdade não é alguém que está indo para tomar o seu lugar naquela paciente que você já acompanha há 5, 6, 7 anos, ou 2 anos, ou 1 ano, mas é alguém que está caminhando junto. Isso, então eu acho que assim, 2 pontos dentro das falas, né, que já foram trazidas. Um deles é a questão do grupo de suporte, né, dos grupos de suporte, que eu acho que a gente, na apresentação, acabou não conseguindo destrinchar um pouco isso, mas os grupos de suporte são, de fato, um braço muito forte do programa Você Sobreviver. Então, o que a gente desenvolveu inicialmente é o Mais Saúde, que tem foco na oncologia integrativa, em hábitos de vida alimentares, de atividade física, mas outros grupos de suporte também vêm sendo desenvolvidos, vêm sendo pensados, né? Um grupo agora voltado para a espiritualidade, que a gente deve lançar em breve. Então, assim, só para trazer que a questão dos grupos de suporte são realmente um dos pilares aí do programa também ao Ser Sobreviver. Em relação a esse ponto, Clarissa, que você trouxe, eu acho que isso é muito importante a gente esclarecer. De fato, gera tanto dúvida para o oncologista quanto para os pacientes, né? Então, a gente percebeu no início do programa que muitas vezes o próprio paciente, ele achava que já vinha sendo cuidado pelo oncologista de forma completa, de forma integral, e que não precisaria, né, de nada complementar nesse sentido. E o que a gente consegue mostrar para o paciente, né, nessa linha de cuidado, nesse contínuo, é que são olhares complementares, né? Então, o oncologista, obviamente, que vai caminhar de mãos dadas ao programa O Ser Sobreviver, para que a gente possa oferecer o melhor cuidado, o cuidado mais integral possível para esse indivíduo. Muitas vezes, na consulta do oncologista, ele não vai ter condições de destrinchar determinados efeitos tardios e de longo prazo,
que numa consulta do Você Sobreviver a gente vai ter espaço para isso, né? Então, às vezes, questões como retorno ao trabalho, que muitas vezes não são abordadas na consulta do oncologista, a gente vai ter espaço para essa temática dentro da consulta do programa Você Sobreviver. E também falar um pouco do programa Young and Strong, né, Rafa, que tem um foco voltado, também faz parte do programa Você Sobreviver, e tem um foco maior em mulheres com câncer de mama e focando especificamente em mulheres mais jovens, que é uma população que a gente tem numericamente maior no Brasil, na América Latina, do que em outros lugares do mundo, né? Então, os dados do Amazonas 3 mostraram que a gente tem 17% de mulheres com câncer de mama com menos de 40 anos. Então, a gente precisa desse olhar mais voltado para essa população. E aí a gente traz, então, uma cartilha e traz toda uma linha de cuidado também para que essa mulher possa ser abordada em temáticas sensíveis, como a questão de oncofertilidade, que o Rafa chegou a comentar na apresentação dele, aspectos de sexualidade. Então, eu acho que são essas as minhas considerações. Se eu puder complementar aqui com duas observações aqui rapidamente. A primeira é que o desconhecido, ele traz, a Flávia falou isso na apresentação dela, o desconhecido traz angústia, né? Ele traz medo, né? Seja o desconhecido do que vem após o meu tratamento, seja o desconhecido de uma nova modalidade que a gente tenta inserir, né? Sempre o nosso primeiro instinto é resistir e falar não e não ser tão receptivo, né? Então, realmente, o desconhecido traz muita angústia, né? E muito importante a Lu ter falado aí sobre o Young and Strong, que é uma população que, dentro dessas, ela é mais negligenciada ainda e tem necessidades bastante peculiares à sua faixa etária, né? Era só esses dois pontos que eu queria trazer. Então, eu vou encerrar agradecendo muito ao TJCC por essa oportunidade ímpar, agradecer muito à doutora Indiara Frota, à doutora Luciana Landeiro, à Flávia Sorice e ao doutor Rafael Brant pelas brilhantes colaborações, e eu tenho certeza de que esse programa vai realmente acalentar muitos corações. Muito obrigada. Bom, boa noite a todos. É muito bom estarmos aqui para a segunda parte, agora recebendo perguntas, né, das pessoas que assistiram às apresentações, e são várias perguntas, então vamos lá, vamos ter objetivos, eu não vou reapresentá-los, e é muito bom estar com vocês aqui. Bom, temos uma série de perguntas, então vou começar por Rafael. O conceito é uma pergunta de Mariana. O conceito survivorship é relacionado apenas à sobrevida após 5 anos do diagnóstico ou considera outros pontos de corte? Boa noite a todos. Mariana, obrigado pela pergunta. Não é apenas após 5 anos. Esse ponto de 5 anos gera muita dúvida. Esse é um critério arbitrário que é usado como parâmetro na maioria dos estudos clínicos, por isso que a gente fica com esse padrão na cabeça. Mas, na verdade, a partir do momento que o paciente tem o diagnóstico, a gente já começa a atuar no conceito de survivorship, que a partir daí a gente já começa em certos tipos de atuação que possam impactar na qualidade de vida futura desse paciente após um diagnóstico e tratamento de câncer. Então, o paciente que é diagnosticado com câncer, após o seu tratamento mais intensivo, que seja aquele paciente que vai precisar de uma quimioterapia, esse a gente conta como o tratamento mais intensivo. Se é apenas uma cirurgia, esse seria o tratamento mais intensivo. A partir desta fase, a gente começa a atuar mais intensamente no que a gente chama de survivorship, ou seja, essa fase que acabou o meu tratamento de câncer e agora eu tenho que seguir com a minha vida. E a partir daí eu posso ter efeitos colaterais do tratamento, eu posso ter outras demandas que não estejam diretamente relacionadas à minha doença, ao meu tratamento, mas que vão exigir uma atenção, vão exigir reconhecimento e legitimidade. Então, não é exatamente aquilo, estou livre do câncer, a partir de agora eu sou um sobrevivente que ele nunca mais vai voltar. Inclusive, se você lembrar
da apresentação da doutora Luciana, um dos pilares que nós temos é o pronto reconhecimento e reconhecimento precoce de alguma recidiva que porventura possa acontecer. Então, o conceito de survivorship ele é daquele paciente que teve um diagnóstico de câncer, mas a gente não põe nenhum limite de tempo nisso, não. Muito bom, Rafael. Muito obrigada. Uma pergunta de Maria. O programa é focado apenas em câncer de mama ou outros cânceres também? Doutora Luciana. Obrigada, Maria, pela pergunta. Então, nesse momento, né, desde o início, na verdade, da atuação do programa Sobreviver, a gente teve o foco mais voltado para a população de mulheres com câncer de mama, mas nós temos a intenção de expansão desse programa, já que ele vem tendo uma receptividade tão grande dentro das clínicas, né, que a gente já conseguiu implantar o programa, então a gente pensa em expandir isso para outros tumores, pacientes com diagnóstico de câncer coloretal, pacientes com diagnóstico de linfoma, de outros tumores também ginecológicos. Então a gente pensa nessa expansão. Nesse momento inicial, a gente de fato focou nessa população de pacientes com câncer de mama. Muito bom. Uma pergunta agora para Flávia Sorice. O Grupo Oncoclínicas no Espírito Santo possui esse programa? Ah, não, desculpa, Karine. Desculpa. Fez uma pergunta, por que não inserir o coaching após o tratamento visando movê-lo para o trabalho e novas formas de atuação? Vamos lá, Flaviana. Obrigada, Karine, pela pergunta. O coaching, ele é um profissional que ele pode, sim, estar envolvido no tratamento, né, da paciente. Uma das temáticas que a gente trabalha muito dentro do programa é essa reinserção aí no mercado de trabalho. Então, o coach é um profissional que pode sim estar envolvido. Hoje a gente não tem um coaching dentro da Oncocentro, do NOB, mas é um profissional que sim, né, ele pode ser envolvido e contribuiria muito para o programa, sim. E a gente trabalha muito essa temática com os pacientes. Tá, tem uma pergunta aqui da ACBG Brasil, Melissa. Uma unidade de alta complexidade pode dar alta a pacientes que possuem sequelas fonatórias, respiratórias, disfagia, e assim elas ficam órgãos desse segmento. Isso é uma prática, protocolo em geral no Brasil? Eu vou responder essa pergunta até como, né, presidente da SBOC atual. Na verdade, o que acontece? Claro que, assim, existe uma demanda de pacientes oncológicos que é acima da capacidade, né, do número de profissionais e serviços, e esses serviços, eles se propõem a fazer o tratamento oncológico e fazer esse segmento por um período de 5 anos, tá? Fica a critério do serviço, se ele tiver uma capacidade para continuar monitorando esses pacientes, ele o faz, senão ele precisa referir esses pacientes, por exemplo, se é um paciente que tem sequelas, talvez ele fique melhor num local onde se trabalhe mais essa parte de fisioterapia, de fono, e nem sempre dentro do sistema ali oncológico ele vai conseguir esse serviço. Então, claro que tudo vai depender muito dessa demanda e da capacidade do serviço. Então, não é uma regra geral, Melissa. Indiara, eu gostaria de fazer uma pergunta em relação à questão dos tratamentos complementares, né, como a acupuntura, reiki, e aí eu gostaria que você comentasse um pouquinho, né, sobre a unidade de Belo Horizonte que tem já esses serviços implantados, vários deles, e aí Flávia pode complementar, e como é que você faz para encaminhar esses pacientes aqui, já que são os 2 pilotos que nós temos em andamento agora. Obrigada pela pergunta, acho que é uma pergunta bem interessante. O que acontece aqui no NOB, a Oncoclínica Salvador, é que muitas vezes a demanda a gente já consegue ou suprir na própria consulta, a depender se, no caso, durante a consulta e a avaliação,
houver a percepção de que alguma prática de mente-corpo, né, que é uma prática onde a gente utiliza basicamente o corpo da pessoa, a presença e a respiração, muitas vezes a gente já faz essa prática na própria consulta, mas a gente conta com a ajuda de Helena, que é nossa fisioterapeuta e dirige um núcleo de movimento, corpo e movimento, e ela trabalha com yoga, pilates, também com meditação, e tem sido uma parceirona, principalmente no encaminhamento desses pacientes para a gente. O pessoal de Belo Horizonte já conta com estrutura, né, maior, e aí já tem acupunturista, tem um pessoal também que faz meditação, usa um pouco de cromoterapia, então achei bem legal. E quem sabe, em breve a gente vai conseguir também esse espaço. Só complementando a Indiara, assim, aqui em Belo Horizonte a gente tem esse espaço, né? A gente tem uma sala de cuidados complementares mesmo, a gente conta com a acupunturista, né? A gente vê que tem uma parceria muito grande dos oncologistas, dos médicos, o nosso próprio programa com esses profissionais que atuam nesse espaço. A gente conta com profissional de arte-terapia, bordado, reiki, yoga, meditação. E desde o início da pandemia, essas atividades elas passaram a acontecer no formato online, Zoom, né? E elas têm acontecido até então pelo Zoom, e os links para entrar, né, nessas atividades, eles estão dentro do site da Oncocentro. Então, é uma atividade que complementa, que ajuda. A gente vê que os profissionais trabalham muito manejo de dor, fadiga, muito em parceria com esses profissionais dessa sala, desse espaço. Clarice, eu queria só complementar em relação à pergunta anterior, que na verdade um dos formatos de survivorship é exatamente a transição do cuidado, né, quando a paciente já tem um tempo de segmento em que não há necessidade da presença do oncologista, né, nesse contínuo, nessa jornada, há a possibilidade de transição para um clínico geral que tem, né, toda uma formação, um olhar mais cuidadoso em relação a essas toxicidades tardias e de longo prazo. Então, essa é uma possibilidade, por exemplo, que eu vi, a gente tem a parceria com o Dana-Farber, eu tive a oportunidade de vivenciar o survivorship lá, e essa é uma das possibilidades, né? Então, não é só uma questão de, eventualmente, o serviço estar robusto e precisar também dar vazão para novas consultas. Essa é também uma possibilidade de survivorship, só que esse outro médico também deve ter esse olhar cuidadoso em relação às toxicidades tardias e de longo prazo e manejar conforme a necessidade com outros especialistas, né? Não, Lu, com certeza esse é um olhar importante, mas assim, aqui no Brasil a gente precisa criar esses caminhos, porque além de existir essa necessidade, nós temos um problema de volumetria no Brasil, que é extremamente importante. Então, assim, uma paciente jovem de 30 anos, que às vezes não consegue nem ser vista dentro da lei de 60 dias, tá? E você tem um paciente, por exemplo, que fez uma traqueostomia, que está precisando, né, de uma fono, que está precisando, né, de um cuidado a longo prazo, que o próprio oncologista não tem a capacidade, como você falou, de fazer esse cuidado. Então, na verdade, é uma complementação, mas é claro que, assim, o que Melissa falou, você não pode simplesmente abandonar esse paciente, né? E precisam serem criadas rotas, né, de encaminhamento, rotas de complementariedade de cuidado. Então, esse é um problema extremamente importante, né, que infelizmente é vivido, né, em todo o Brasil hoje. Então, na verdade, são dois problemas diferentes, só para colocar. Se eu puder complementar um pouquinho o raciocínio de vocês, foi muito da parte da minha apresentação. Primeiro, lembrar que a essência de um programa de survivorship é a navegação. O que é a navegação? Eu reconhecer o problema e indicar como esse problema vai ser resolvido. Eu posso resolver esse problema internamente, no serviço que o próprio paciente está inserido, ou posso referenciar esse paciente a um outro serviço que vai ter um nível de expertise maior para
para resolver determinado problema, ou até que no serviço de origem não exista um profissional capacitado para resolver aquele problema. E aí, por isso que é tão importante essa última fala que a Clarissa trouxe, que foi um tema da minha apresentação também, que é a coordenação do cuidado. Então, se no serviço de origem eu gero informações precisas e completas de como foi a jornada desse paciente durante a fase mais intensa desse seu tratamento oncológico, eu dou armas e eu dou conhecimento para a próxima equipe profissional que vai acompanhar esse paciente para reconhecer situações e contra-referenciar, ou seja, mandar esse paciente de volta ao seu serviço de origem se eles acharem necessário. Então, é necessário muita educação continuada, ou seja, como a doutora Luciana falou, eu preciso de profissionais capacitados na outra ponta, mas eu também preciso fornecer informações para esses profissionais para que eles identifiquem os problemas e possam contra-referenciar esses pacientes quando necessário. Muito bom. Nós temos mais uma última pergunta, Indiara. Resposta cirúrgica. A acupuntura pode ser feita durante a quimioterapia? Pode sim. E pode ser bem benéfica. Então, acho que com a indicação e acompanhamento adequado, benefícios para controle de dor, fadiga, náusea, são ótimos. É um ótimo caminho. Muito Consegui bom. responder. Conseguiu, você foi perfeita. Aliás, as aulas foram absolutamente perfeitas. É um programa fantástico. Eu acho que nós estamos realmente assim, criando uma nova história, né, no cuidado do paciente oncológico no Brasil, através de toda essa linha de cuidado, né, desenvolvida pelo Grupo Oncoclínicas, e é muito bom, né, fazer parte dessa história que já tem aí 11 anos. Agradecer muito ao Todos Juntos contra o Câncer por esse convite, por essa oportunidade. Agradecer muito a Rafael Brandt pela brilhante exposição, a Indiara Frota, fantástica, a Luciana Landeiro, maravilhosa como sempre, a Flávia Sorice, também maravilhosa. E com certeza no próximo ano nós estaremos juntos, esperamos que apresentando já dados de pesquisa, né, dados de vida real para vocês e mostrando como realmente tem valido a pena participar. Muito obrigada, Clarissa. Obrigada a Todos Juntos contra o Câncer. Obrigado, Obrigada, pessoal. pessoal. Obrigado pela presença de todos. Boa noite. Obrigada, boa pessoal, noite. pelo convite. Foi um prazer estar com vocês. Boa noite. Boa noite.